sou a Verônica, sou I2, sou da Universidade Estadual do Maranhão e vim apresentar aqui a sessão de hoje. A admissão da paciente foi no dia 19, né, semana passada, na terça-feira. Era uma paciente do sexo feminino, de 80 anos, natural e procedente de Nova Russas, é católica, viúva e aposentada. A fonte da história foi a própria paciente e sua sobrinha. A queixa principal era dor no peito. A paciente chegou relatando que ela estava com uma precordialgia intensa, do tipo constrictiva, que irradiava para o membro superior esquerdo no repouso. Ela relatou que havia sentido esse mesmo quadro, só que de menor intensidade, há 6 dias atrás, que melhorou com o uso de sintomáticos que foram prescritos no hospital da sua cidade. Ambos os quadros foram antecedidos por um grande estresse emocional. A paciente ela teve assistência aqui no hospital, ela estava numa consulta ambulatorial da Reumato. Aí ela sentiu essas dores e foi atendida pelo pessoal da clínica médica a princípio. Ela tinha uma história patológica pregressa de hipertensão, artrite reumatoide, por isso que ela estava em acompanhamento pela Reumato há 16 anos. Ela negou qualquer outras comorbidades, como diabetes, alguma história de AVE prévio, e relatou que os pais faleceram de distúrbios cardiovasculares, não sabia dizer quais. Estava em uso de metotrexate, ácido fólico, vitamina B12, a losartana de 50 mg 2 vezes por dia e a simvastatina 20 mg à noite. Outras queixas dela no interrogatório eram de uma cefaleia frontotemporal, que era pulsátil, e rigidez de nuca e do lombar, que fazem parte da própria artrite reumatoide dela. No exame físico, a gente não tem muitos relatos porque foi feito muito rápido por conta da queixa dela, de precordialgia, dos sintomas falarem, né, a favor de um infarto agudo do miocárdio. Então, ela estava em bom estado geral, estava taquicárdica, não tinha algo significativo na escuta cardiopulmonar e abdômen inocente. Aí aqui era o ECG, o primeiro ECG que ela fez, basicamente quando ela deu entrada aqui na clínica médica, às 9h10 da manhã. Bom, então nesse primeiro ECG a gente já vê uma supra de ST em D2, a gente vê um supra de ST em D2, vê um discreto em D3, vê claro em V2, em V3, V4, V5 e V6. A VL e a VF a gente ainda vê um pouquinho, a VL não. Então a gente vê que teria um supra de ST em várias derivações. Então quando chegou para a gente, né, que a clínica médica admitiu e foi passado para a gente da cardiologia, a gente não pensou a princípio no infarto agudo do miocárdio, já que teria um supra de ST difuso, né, em várias derivações. Então a gente já foi pensando em pericardite, né, e outras comorbidades. O ECG às 10 da manhã, a gente vê que não mudou muita coisa, né? Porque pensando ainda no infarto agudo do miocárdio, a gente vê que não houve uma progressão, não apareceu alterações de repolarização, né? Uma inversão de onda T, não apareceu um Q patológico. Então, para os alunos, né? Ritmo sinusal, regular, complexo QRS positivo em D1, negativo em AVF, eixo elétrico está no quadrante superior esquerdo, isodifásico em D2, está em torno de menos 30 graus. Isso que ela comentou em relação ao supradenivelamento. Só que eu acho que o supra, ele é mais significativo aqui nas derivações da parede anterior. V2, V3 e V4. Nas outras derivações, eu acho menos expressivo. É claro que a possibilidade de pericardite, como ela falou, ou miocardite, ou miopericardite, pelo fato da alteração ser difusa, deve ser levantado. Mas também acho que deve ser enfatizado que o supradenivelamento é mais significativo aqui nessas derivações, embora aconteça em outras também. E no caso a gente não desprezou, continuou assim, pensando em outras coisas, mas fazendo todo o ABCDE, digamos, do infarto agudo do miocárdio. Pronto, então as hipóteses diagnósticas que foram levantadas foi o IAM, a pericardite, foi feito todo o protocolo para o IAM, foi feito a S, clopidogrel, todo o esquema. E a paciente, né, para elucidação mesmo, no caso, ela foi levada para o eco. Foram pedidas as enzimas cardíacas, a primeira que saiu foi o CPK, que veio de 7.
Aí o ECG às 12, né? A gente vê, como o próprio professor falou, que as principais, né, permanecem, V2, V3, V4. A gente já vê mais expressivo em V5, vê um pouquinho em V6. Já houve melhora em D2, em D3, o supra já não era tão significativo quanto antes. A gente não vê, por exemplo, aparecimento de Q patológica, inversão de onda T, nem outra coisa que fizesse a gente pensar bastante mesmo se segurar só no infarto agudo do miocárdio. Aí eu peço desculpa pelas imagens, porque eu não consegui pegar no pendrive lá no eco. Mas quando a paciente foi realizar o eco transtorácico, essas foram as imagens. A gente vê, né, o ventrículo esquerdo bem aumentado, que eles chamam de balonamento do ventrículo esquerdo. Antes de seguir aí no ecocardiograma, fazer uma correção, Verônica, que você falou em enzima. Esse é um erro de nós antigos que vocês jovens estão perpetuando, né? A gente não chama mais de enzima porque a troponina, a gente chama de marcador de necrose, porque a troponina, que é o mais recente deles, o mais fidedigno, não é enzima, né? Enzima é CPK, CKMB, e aliás, CPK hoje serve para muito pouca coisa, né? Então, foi a única que você mostrou. Você vai mostrar depois CKMB, troponina e tal, né? CPK eu acho que nem precisa mais pedir. Diria só CKMB e troponina. O ecocardiograma é uma pena que ela não tenha trazido a forma dinâmica, porque teria um grande aprendizado para vocês, que eu já vi ela falar aqui o que é o diagnóstico. Aqui apenas a gente tem o volume aqui do átrio esquerdo, que medindo o volume, 42 ml, depois tem que indexar pela superfície corpórea, até 26 ml por metro quadrado, é o volume normal. Volta um, Verônica, por favor, ou vai um para frente. Assim, na imagem estática não dá para analisar não, mas pode falar o que eles falaram lá do eco, pode falar. Pronto. Então, a paciente realizar o eco, foi vista uma hipocinesia médio, apical, lateral e inferior. Só que também foi pensado também na presença de um trombo que tivesse promovendo esse déficit de contratilidade do ventrículo esquerdo, porque mostrou-se um comprometimento leve do ventrículo esquerdo. E não tinha nenhum relato anterior, né, de história da paciente que levasse a que isso fosse prévio. Então, a paciente foi encaminhada ao cateterismo para a gente investigar se existia alguma lesão aterosclerótica significativa que confirmasse o infarto ou que confirmasse a segunda principal hipótese que foi surgida depois do eco, que era a síndrome de Takotsubo. Então, após a realização do eco, novas hipóteses foram levantadas. Tinha um trombo em ventrículo esquerdo, síndrome de Takotsubo. Então, a paciente foi submetida ao CAT com uma ventriculografia. Eu não consegui entrar em contato com o pessoal lá da hemodinâmica para conseguir as imagens, mas eu trouxe uma que mostraria o que a gente veria em um CAT dessa paciente. Qual foi o laudo do CAT? As coronárias foram normais e ele falou de um aneurisma apical, que é o que a gente pensa na síndrome de Takotsubo. Então, ele não encontrou nenhuma lesão aterosclerótica aqui significativa que levasse realmente a um diagnóstico de infarto agudo do miocárdico, mas viu um aneurisma apical, viu um balonamento de ventrículo esquerdo com o ápice hipocinético e a base hipercinética. E a CPK-MB, que saiu às 16, né, já estava de 14. Foi de 7 para 14. CKMB. Eu que botei errado. Aí foi o ECG das 18h40. A gente já não via mais tão significativos supras que tinha nessas derivações. Aqui a gente já vê um infra do ST. D2 a gente não vê mais. D3 a gente não vê mais. Pode passar. Tá aqui. CKMB e a troponina. Foi de 7 a primeira, 14 a segunda e a terceira foi de 6. Então, estava em padrão realmente de regressão dos marcadores de necrose. E a troponina de 0,7 depois de 0,6. Pronto, e aqui era um CAT, não é o da paciente, mas eu trouxe para a gente ver, né, imaginar como seria um CAT com ventilografia de um paciente com a síndrome de Takotsubo. Ventriculografia.
Pronto. Tá aqui. O Takotsubo foi descoberto no Japão e é uma armadilha para polvo, que é essa daqui. Então, a síndrome ficou com esse nome porque o ventrículo esquerdo, né, tem uma imagem muito semelhante a essa armadilha lá do Japão. Então, o que a gente vê no CAT é que a base vai estar bem hipercinética e o ápice do ventrículo vai estar hipocinético. Ou enquanto ela prepara a apresentação, tem a lamentar a falta de imagem, né? Que a síndrome de Takotsubo, mas do paciente? Então, você precisava de uma documentação, né? Que é uma coisa relativamente rara, a gente não teve nem o eco, nem a ventriculografia. E aí, né, a apresentação ficou pobre por causa disso aí. Isso seria duas coisas fundamentais. Quando ela vai falar da síndrome de Takotsubo, ela vai falar com mais detalhes, mas é uma doença do músculo cardíaco, uma miocardiopatia que acontece com coronários normais. Chama atenção, eu acho difícil dar até o diagnóstico de Takotsubo no paciente de 80 anos de idade. Eu nunca tinha visto ninguém de 80 anos de idade, porque 80 anos de idade, por definição, todo mundo tem doença coronariana. E esse laudo de coronariografia normal, Neyberg, precisava ver, né? Porque eu não conheço ninguém de 80 anos de idade que tem coronários normais. Você viu o filme? É. Porque, assim, a pessoa não tem nenhuma lesão de 50% aos 80 anos de idade, eu acho pouco provável. Acho que o pessoal lá de hemodinâmica se entusiasmou com o diagnóstico de Takotsubo e acho que... No fim pode ser, eu não estou duvidando do diagnóstico não, só estou dizendo que coronários normais é pouco provável no paciente de 80 anos de idade. Então, o Takotsubo, você tem alteração da contratilidade segmentar com coronariografia normal. Você tem todo o quadro clínico de infarto agudo do miocárdio, dor precordial típica, os comemorativos, alteração do eletrocardiograma, pode ter sensação de morte iminente, aumento dos marcadores de necrose, muitas vezes cursa com instabilidade hemodinâmica, choque cardiogênico. Eu tenho uma paciente que teve 2 episódios de Takotsubo, inclusive, e sempre é desencadeado por um evento, por um estresse emocional. É chamado também de síndrome do coração partido, porque esse estresse emocional pode ser de origem afetiva, né? Embora nem sempre seja assim. E, Verônica, a tradução lá, o que eu sabia era armadilha para pegar caranguejo. Você viu o polvo? É polvo, é polvo. É? É porque a cabeça do polvo que entra ali dentro, ele não É? consegue sair. Pô, na literatura que eu conheço é caranguejo, mas tudo bem. Bom, você vai fazer a revisão, né? Pode falar. Só falar uma coisa assim. Uma coisa interessante que eu achei, pessoal, desse caso, foi porque, apesar da primeira coisa, que o paciente tinha ido por consulta ambulatorial. Então, assim, já a primeira coisa, ninguém infarta com supra e vai por uma consulta para o ambulatório, né? Assim, ela geralmente é uma condição que a coronária está completamente obstruída, a pessoa geralmente tem uma dor mais forte, vem com muitos outros comemorativos. E o que chamou a atenção para mim, quando eu vi a primeira vez, foi porque eu não achei ela tão sintomática e ela tinha 2 eletros que praticamente eles não se alteravam com 1 hora de diferença, né? Então isso não é a evolução normal do infarto com supra. Infarto com supra, a onda R ia começar a diminuir, a onda T ia começar a se inverter e isso não aconteceu em 1 hora, né? É tanto que não foi feito o protocolo do infarto com supra, porque na verdade, diante de um paciente com infarto com supra, ele teria que mandar direto para a hemodinâmica, ninguém passa por eco não. E nem se pede marcador de necrose miocárdica, né? O problema é porque ela tinha esse aparente supra do ST sem infra nem espelho em canto nenhum. Parecia um supra difuso, né? Que no começo eu até pensei que pudesse ser pericardite no começo. E lá no eco viu que tinha hipocinesia segmentar, só que era mais apical anterior, né? Aí ainda chegou a repetir um eletro, esse eletro é antes de hiperhemodinâmico, só meio-dia continuava praticamente com o mesmo eletro de 10 horas, né? Que não é a evolução normal do infarto com supra, né? Então é uma coisa que a evolução é legal da gente ver e chama atenção, né? Mas foi legal. Ele chegou a ver, mostrou, eu não vi o filme mesmo, mas ele chegou a me mostrar algumas fotos. Ele chegou a me mostrar algumas fotos e ele realmente disse que era de Takotsubo mesmo, né?
Bom dia, meu nome é Cláudia, eu sou residente de clínica. Vou fazer uma revisão sobre Takotsubo, certo? A minha fonte foi basicamente o UpToDate que eu utilizei para fazer essa apresentação. Takotsubo, como já foi dito, esse nome veio do Japão, né, da armadilha de polvo, mas ele tem vários outros sinônimos, né, como miocardiopatia de estresse, síndrome do balonamento apical, síndrome do coração partido e miocardiopatia induzida por estresse. Todos eles querem dizer a mesma doença. Certo? E qual é a definição? É uma disfunção sistólica, regional, transitória do ventrículo esquerdo, que mimetiza um infarto agudo do miocárdio, mas na ausência de evidência angiográfica de doença arterial coronariana ou ruptura aguda de placa, que justifica essa alteração. Na maioria dos casos, a parede disfuncional, ela se estende além do território irrigado por uma única artéria, certo? E na grande maioria dos casos, o que acontece é o que aconteceu com essa paciente apresentada, né? É uma hipocinesia médio apical com uma hipercinesia da base. Aqui mostrando só uma foto, né? Parece, nessa foto assim, é estático, mas dá pra ver um pouco na parte lá de cima que o ápice do ventrículo, ele tá meio abaulado, né? E aqui ele mostra o polvozinho ali para você. A armadilha que tem esse formato que parece com o coração na ventriculografia. Certo? Por isso que foi dado esse nome. Eles colocam essa armadilha dentro do... E o povo não vai, ele vai nadando, ele acaba entrando com a cabeça dentro. Foi descrito pela primeira vez em 1990, essa síndrome, e desde então foi relatado vários casos, né? Não é tão raro assim quanto a gente pensa, né? Ele coloca essa estatística, que 1 a 2% dos pacientes que se apresentam com suspeita de síndrome coronariana aguda com troponina positiva ou suspeita de infarto com supro, na verdade tem a síndrome de Takotsubo, né? E geralmente são mulheres, né? 89,9%, ou seja, 90% dos pacientes que têm são mulheres, certo? Essas porcentagens que eu vou falar são desse registro internacional de Takotsubo, que é um registro feito com 1.750 pacientes de 26 centros da Europa e dos Estados Unidos, né? Mais velho que 76 anos? Ele diz que a idade média é entre mais ou menos 61 e 76 anos. A idade média dos pacientes que têm Takotsubo. Acho que a idade média é meio alta, não é o que a gente teve no Ceará, não. Eu tenho uma paciente só, já vi mais de uma dezena. E todas elas, ou quase todas elas, de 40 a 60 anos. A idade que a gente vê aqui no Brasil. A patogênese, né, é desconhecida, não se sabe exatamente como é que acontece essa síndrome, né? Mas tem vários mecanismos propostos, né? A função sistólica no Takotsubo, a função sistólica e diastólica é mais ou menos semelhante ao do que acontece no infarto. A função sistólica parece ser um pouco pior e a diastólica um pouco melhor do que o que acontece no infarto agudo do miocárdio. Os mecanismos propostos são excesso de catecolaminas, espasmo coronariano, disfunção microvascular e obstrução dinâmica no trato de saída do VE. Não são necessariamente excludentes, né? Os mecanismos, né? Em relação às catecolaminas, né? Acredita-se que tem esse papel por conta de um espasmo. Acredita-se que o que acontece, né? Um espasmo ou disfunção da microvasculatura induzida pelas catecolaminas, ou então uma toxicidade miocárdica direta das catecolaminas, né? E como muitos pacientes têm uma associação com estresse emocional, isso também fala a favor do papel das catecolaminas na síndrome. Também alguns estudos mostraram a elevação sérica das catecolaminas, sendo que nem todos mostraram, por isso que ficou meio controverso se realmente por conta das catecolaminas. E também pacientes com feocromostoma podem ter uma síndrome parecida com o Takotsubo, né, que fala a favor das catecolaminas. A disfunção arterial coronariana, algumas pessoas pensam que pode ser a
a causa dessa síndrome, porque em alguns CATs eles acharam espasmo coronariano, né? E esse time frame counts, que ele vê o fluxo coronariano, em alguns pacientes estava alterado. Então, de qualquer forma, é só mais hipótese, né? Não tem uma patogênese bem definida, né? Acredita-se que pode ter algum fator genético, porque em alguns pacientes tem história familiar, de parentes que tiveram também. E está relacionado também com doenças psiquiátricas ou neurológicas. Nesse registro internacional, 55,8% dos pacientes tinham um transtorno psiquiátrico ou um transtorno neurológico, enquanto que 25,7%, que eles compararam com outro grupo de síndrome coronariana aguda, só 25,7% tinham doença psiquiátrica ou neurológica. Manifestação clínica, a apresentação clínica, ela é semelhante à da síndrome coronariana aguda, né? Naquele registro. 36% dos pacientes tiveram um gatilho físico, né, uma insuficiência respiratória aguda, cirurgia, doença do sistema nervoso central, infecção. 27,7% tiveram um gatilho emocional, como morte de parentes, pânico, medo, ansiedade, conflitos interpessoais, raiva. 7,8% teve os dois gatilhos, o gatilho físico e o gatilho emocional. E 28,5% não teve nenhum gatilho. Essa paciente teve? Teve. Em relação aos sinais e sintomas, 75,9% tem dor torácica, 46,9% de espinéia, 7,7% síncope, né? Alguns pacientes desenvolvem taquiarritmias com TVFV, bradiarritmias ou regurgitação mitral importante. 10% entram em choque cardiogênico. Pode acontecer AIT ou AVE por causa da hipocinesia, pode formar trombo, que foi inclusive uma suspeita que as pacientes teve, mas na verdade depois não fez outro eco e não mostrou, né? E por conta desse trombo pode embolizar, dar AVE, AIT. E em relação aos exames complementares, no eletro, você pode ter um supradesnivelamento do segmento ST, que foi visto em 43,7% dos pacientes, que é mais frequente na parede anterior e é semelhante ao supra do infarto. Você pode ter também um infra, menos frequente, 7,7%. Pode ter um QT alargado, inversão de UDT, onda que é anormal, outras alterações não específicas. E os marcadores de necrose, você vai ter geralmente uma troponina elevada. E CKMB geralmente é pouco, né? Ou geralmente não altera. O que é curioso é que você tem uma troponina elevada, mas pouco elevada para um paciente que teria um supra de ST, né? Os peptídeos natriuréticos geralmente estão alterados. O BNP foi elevado em 82,9% dos pacientes. Aí, em relação ao diagnóstico, né, tem esses critérios da Mayo Clinic, eles colocam 4 critérios, e para você fazer o diagnóstico, os 4 teriam que ser positivos, certo? Então, um paciente que tem uma disfunção sistólica transitória do VE, uma hipocinesia, uma acinesia ou uma discinesia. As alterações da motilidade são tipicamente regionais e estendem-se além da distribuição de uma única coronária, né? Raras exceções têm um tipo focal e tipo global. O segundo critério é a ausência de doença coronariana obstrutiva ou evidência geográfica de ruptura aguda de placa, né? Se for encontrada doença coronariana, o que é comum na faixa etária geralmente dos pacientes que têm ataque de subo, o diagnóstico ainda pode ser feito, né? Se as alterações de motilidade não estiverem na distribuição da doença coronariana. E essa exceção é feita uma vez que alguns pacientes com cardiomiopatia de estresse têm doença coronariana concomitante. No caso desse registro, 15,3% dos pacientes tinham, né? E também é necessário novas alterações eletrocardiográficas, né, que é a elevação do segmento ST ou inversão de onda T, ou então uma modesta elevação da troponina. E tem que ter ausência de feocromostoma e miocardite, em outras causas que justificam. Então seriam 4 critérios que teriam que ser preenchidos para você dar o diagnóstico da Takotsubo. No CAT você vê coronárias normais e uma doença leve a moderada, né, que reflete a prevalência da doença arterial coronariana na população de risco. Certo? E a disfunção ventricular identificada pela ventriculografia ou pelo eco. O tipo apical mais comum, 81,7%, que é a hipocinesia médio apical com a hipercinesia da base. Tem outros tipos, tem tipo médio ventricular, tipo basal, que é o invertido, né? Ele teria uma hipocinesia da base, tipo focal e tipo global. A maioria dos pacientes tem redução da função sistólica, a fração de ação média naquele grupo de pacientes era de 41%, e cerca de 1/3 dos casos envolve também o ventrículo direito.
Aqui é um vídeo. Tem como mudar play? É o vídeo do eco que mostra Acho que não vai dar certo não. De qualquer forma tem no pendrive, se não abrir. O vídeo vai mostrar justamente a hipocinesia médio-apical com a hipercinesia da base, ficando o coração naquele formato da armadilha do Takotsubo, né? Aquele ali, acho. É o terceiro, né? Você vai conseguir abrir. Você quer comentar, Bruce? Não, pode falar. Então, no eco a gente vê que na região da base do ventrículo, ela contrai, mas a região média e do ápice, ela até mais ou menos, acho que com a cinesia, né? Aqui na região média apical não contrai, né? Acho que até uma cinesia, né? Seria aqui o caso do ápice. E a região da base do ventrículo esquerdo tem uma contração até hipercinética, né? Então fica nesse formato, o ápice fica abaulado, né? Balonamento apical, né? Que é característico dessa síndrome. De diagnóstico diferencial, tem infarto agudo miocárdico, você vai diferenciar pelo CAT, síndrome coronariana aguda relacionada com uso de cocaína, né? Vai ajudar a história também. Miocardites, que pode dar uma disfunção ventricular também, né? A diferença é que a miocardite geralmente demora mais tempo para o paciente se recuperar, e um exame que ajuda muito a diferenciar é a ressonância. O cromocitoma também pode dar uma alteração semelhante. O tratamento é basicamente tratamento de suporte. 10% dos pacientes eles desenvolvem choque cardiogênico e não difere o tratamento para outras insuficiências cardíacas, né? Basicamente a mesma coisa, ele só ressalva que se tiver obstrução do trato de saída do VE, que é algo que pode acontecer nos pacientes, você não deve utilizar agentes inotróficos porque pode piorar. A recuperação, geralmente acontece a recuperação completa da função sistólica, que ocorre em 1 a 4 semanas. E em relação à prevenção, tipo, ficar pensando, o paciente teve uma vez, eu posso fazer alguma medicação que vai prevenir ele ter outras vezes? Não foi mostrada evidência que que exista alguma medicação que ajude a prevenir, né? Pensou-se no beta-bloqueador, mas o beta-bloqueador não mostrou, não parece prevenir novas ocorrências. No caso, 30% dos pacientes que tiveram naquele registro, 30% estavam utilizando beta-bloqueador. E dos que tiveram recorrência, 29% a 57% estavam usando beta-bloqueador. Em relação ao tromboembolismo, também não muda nada, né? Se tiver um trombo ventricular, que pode acontecer pela hipocinesia, foi identificado em 1,3% daqueles pacientes, você deve anticoagular com varfarina por 3 meses, né? E ele fala até numa prevenção primária de trombo, né? De anticoagular se o paciente tiver uma disfunção severa, mas é uma indicação classe 2, né? 2C. O prognóstico, né, o risco de complicação é similar aos pacientes com infarto, a mortalidade intra-hospitalar foi de 4,1%, a recuperação ocorreu a 4 semanas, e o risco de recorrência é de 1,8% por ano nesses pacientes. Ok. Dos pacientes lá que eu acompanhei com o Takotsubo, uma médica, a irmã dela, morreu subitamente num incêndio no apartamento. Então, essa médica foi pro funeral lá da irmã. Quando voltou do funeral, voltou com dor precordial intensa, foi atendido no hospital e era o Takotsubo. Eu atendi uma paciente na década de 90, uma mãe de médica também, foi na Copa de 94. Depois lá do Jogo do Brasil, ela teve uma síncope. Uma síncope que perdurou tal. Fui levada lá para o São Mateus, me chamaram para ver a paciente.
ela tinha uma alteração no eletrocardiograma, tinha um supradesnivelamento do segmento ST em toda a parede anterior, e tinha uma imagem de tomografia de AVC. Aí nós levamos ela para a sala de hemodinâmica para fazer uma arteriografia cerebral e aproveitamos para fazer coronariografia também. As coronárias dela eram normais. Nessa época, 94, 95, apesar de ter sido o primeiro caso, acho que 90, né? Em 91, em 95 não se falava em taco de sul por aqui, então talvez retrospectivamente o diagnóstico fosse esse, porque a gente fez um ecocardiograma da paciente, tinha alteração da contratilidade segmentar, não me lembro se tinha esse balonamento. E depois, com a evolução, ela saiu bem do AVC, a contratilidade normalizou e o eletro normalizou também. Era uma hemorragia subaracnoide. Eu vou apresentar o outro caso clínico agora. Aí depois a gente vai ter uma discussão com o Dr. Neyberg. A admissão da paciente foi no dia 13. Ela era do sexo feminino, 77 anos, natural e procedente de Iguatu, Ceará, evangélica, casada e aposentada. A fonte foi a própria paciente e a sua filha. A queixa principal da paciente era que o aparelho dela estava inflamado. Marca-passo. Então, a paciente relatou que há mais ou menos 8 dias ela havia iniciado um quadro de rubor, dor, calor, edema, prurido e flutuação sobre a loja do marca-passo. E esse quadro tinha sido precedido por uma hiporexia, adinamia e febre que chegou a 38,5 por mais ou menos 7 dias, que foi seguido mais ou menos 1 ou 2 dias por um exantema máculo-papular, que iniciou nas mãos, teve distribuição crânio-caudal, especialmente para mãos, pés e tronco, poupando a face. Depois do raste, teve uma descamação do tipo escarlatiforme em mãos e pés. Então, ela chegou com essa história, né, de sinais flogísticos na loja do marca-passo, que tinha sido antecedido por uma história de hiporexia e tudo, e com uma história de exantema. De história patológica pregressa, ela tem hipertensão, diabetes do tipo 2 e tem doença arterial periférica. Tinha história de onicomicose e de um prolapso uterino. A paciente teve o marca-passo implantado em 1995 por causa de síncopes diárias e foi flagrado no ECG um BAVT, né, um bloqueio atrioventricular total. Ela já referiu 3 trocas de gerador e que a última tinha sido em 2009. De história familiar, ela relatou que a mãe faleceu por um IAM e que o pai faleceu por um CA de fígado, que ela não soube especificar qual tipo histológico. E que 2 irmãos eram portadores de marca-passo e o irmão já tinha sido revascularizado. Ela estava em uso da losartana, de 50 mg 2 vezes ao dia, a glicazida, de 30 mg 2 vezes ao dia, o cilostazol, de 100 mg 2 vezes por dia, a hidroclorotiazida, 1 vez por dia, o AS e a simvastatina. No interrogatório, ela referiu também diminuição da acuidade visual e a filha relatou perda gradual da memória. No exame físico, ela tinha uma ectoscopia sem nenhuma alteração, nem cabeça e pescoço. Tórax, a gente percebia realmente os sinais flogísticos na loja do marca-passo, edema, dor, calor, hiperemia, prurido. E no abdômen era completamente inocente. Aqui foi o ECG que ela deu quando ela deu entrada, quando ela foi admitida. A gente vê, né, as espículas que mostram quando o marca-passo, né, dá entrada. A gente vê que ela tem, que ela está em ritmo sinusal, né, tem onda P precedendo o QRS em todas as derivações, e que ela tem um estímulo próprio atrial, mas que depois disso o marca-passo entra para fazer o estímulo ventricular. Então, de hipótese diagnóstica, foi levantado um abscesso na loja do marca-passo e a gente não podia descartar uma endocardite infecciosa nos fios desse marca-passo. Então, foi solicitada hemocultura, sumário de urina, né, hemograma, ureia, creatinina, PCR e uma possível abordagem da loja, que não foi realizada. E aqui são os exames da paciente. Ela tinha um TAP-TTPA normal, plaquetas também normais, uma leve anemia que chegou a ser melhorada nos outros dias e pronto. Não tinha nenhuma alteração laboratorial. A função renal dela também era normal,
não tinha distúrbio de eletrólitos e a glicemia também estava controlada. A paciente evoluiu estável, com melhora dos sinais flogísticos na loja do marca-passo, negava qualquer sintomatologia, negava dor torácica, palpitações, sudorese, síncope, febre e outros sintomas. E foi iniciada a cobertura antibiótica, que inicialmente foi só a vancomicina, que foi o que a CCIH repassou para a gente, que era só para a gente tratar realmente como um abscesso, mas depois, com conversa, né, com o doutor Eduardo e tudo, a gente estendeu a cobertura para cobrir a endocardite infecciosa. Então, ela está com um esquema de vancomicina, 1 grama de 12 em 12, a ceftriaxona, 2 gramas, e a rifampicina de 300 miligramas via oral de 12 em 12. Aí a gente levou a paciente para o eco, né, para a gente saber se realmente existia uma vegetação e se tinha, se a suspeita de endocardite se confirmava. Não foram achados muito significativos, mas a profissional do eco acreditou que tinha uma vegetação, sim, nos fios do marca-passo. Então, o laudo foi dado que a fração de ejeção era de 44%, que a paciente tinha um aumento leve de VE e moderado do átrio esquerdo, tinha aumento de câmaras direitas, um movimento assincrônico do septo interventricular, com uma hipocinesia difusa e moderada do ventrículo esquerdo, válvulas mitral e tricúspide com refluxo moderado, e presença do carbo do marca-passo em cavidade direita, com imagem ecogênica, filamentar, imóvel, de 1,11 por 0,63 centímetros, sugestiva de vegetação. Então, a gente começou realmente, continuou o tratamento de endocardite infecciosa, programando 14 dias de antibiótico terapia, para depois a cirurgia cardíaca e retirada do marca-passo, do gerador de todos os fios e troca, porque como a gente viu no ECG, a paciente tinha que ser feita alguma coisa porque a paciente é dependente do marca-passo, então a gente tinha que deixar um provisório ou então um epicárdio. Então, o objetivo da discussão desse caso era discutir sobre o nível de evidência de uma indicação cirúrgica numa endocardite infecciosa em um paciente portador de marca-passo. Qual é o nível de evidência, por que todo mundo fala que é sempre cirúrgico, e aí vai ser discutido agora. Vocês estabeleceram os critérios da Universidade de Duke para o diagnóstico de endocardite? Para fechar o diagnóstico, precisa de 2 maiores, né? Ou 1 maior e 3 menores, ou 5 menores. Então, entre os maiores, isolamento de agente típico de endocardite, que ela não tem. Micro-organismos compatíveis com endocardite isolada, ela não tem. Cultura também não. Nova regurgitação valvar, você não sabe se ela tinha previamente, né? E ecocardiograma com evidência de endocardite. Vocês não consideraram esse critério como maior, né, Neyberg? Considerar esse critério como maior, do ecocardiograma com evidência de endocardite, né? E os menores são fator predisponente para endocardite, uso de drogas injetáveis ou doença cardiovascular predisponente, febre, fenômenos vasculares, fenômenos imunológicos e hemocultura positiva que não preenche critérios maiores. Seria febre e... que é o fator predisponente, né? Bom, pessoal, para quem não me conhece, meu nome é Neyberg, sou médico do hospital, da enfermaria de cardiologia. Eu vou falar para vocês um pouco sobre a infecção de dispositivos cardíacos implantáveis, certo? Pronto. Em relação aos aspectos gerais, a incidência da infecção de dispositivos implantáveis, né, CDI, marca-passo, ressincronizador, ela é baixa. Ela oscila em torno de 0, graças a Deus ela é baixa, né? Ela oscila em torno de 0,8 a 5,7% de todos os pacientes que colocam esse tipo de dispositivos. Agora, ela tem um alto custo, porque a internação geralmente é uma internação